bem-vindos. Vocês estão na casa de vocês. E hoje nós, a comunidade Graça e Paz, a gente tem a honra, a gente tem a felicidade, a gente tem a graça de receber o pastor Luiz Henrique. Ele é pastor e também missionário, está aqui com a gente. Ele está na África, na Ruanda. É uma pessoa que tem abençoado a nossa igreja ao longo de anos, já esteve conosco outras vezes. E aprove a Deus que ele estivesse no Brasil numa data tão especial como hoje. Então eu gostaria que você abrisse seu coração. Eu sei que o Senhor já tem falado muitas coisas para você no decorrer dessa noite, mas continua com o seu coração aberto, porque ainda é só o começo das coisas que o Senhor tem para falar conosco. Eu quero deixar o pastor bem à vontade, a sua família, a sua casa. Deus abençoe. Amém? Vamos orar pelo pastor, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome. O Senhor é o Rei soberano, que recebe os nossos corações, as nossas vidas em tua mesa nessa noite. E nós, ó Deus, apesar de sentirmos fartos com a tua presença, sabemos que o Senhor tem algo mais da tua parte para nós. Com isso, Deus, nós queremos pedir que as tuas bênçãos permaneçam sobre a vida do pastor, para que tudo aquilo que o Senhor já conversou com ele, trouxe ao coração dele, possa ser também, com toda a graça, trazida aos nossos corações. Nós te agradecemos por esse tempo e abrimos o nosso coração para a tua palavra, abençoando a vida do nosso irmão, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Eu pensei que por ser graça e paz no nome da igreja seria mais comum falar graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu tenho uma alegria muito grande de estar com os irmãos essa noite. De fato, como disse nossa irmã Elisa, estar aqui, eu me sinto realmente em casa, né? Então, eu estou muito à vontade de ter essa oportunidade de estarmos juntos. Eu tenho a alegria de ter esta igreja como uma das igrejas parceiras do nosso ministério lá no leste africano. Eu sou missionário em Ruanda, na África, e já moramos lá há 2 anos. Viemos porque agora nós vamos expandir o nosso ministério, não apenas ali no leste africano, nos 5 países, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia e Quênia, mas também porque vamos a Moçambique. E a intenção desse período que nós estamos passando no Brasil é justamente porque nós vamos expandindo, visitando as igrejas, convidando irmãos e igrejas a se tornarem parceiros nossos nesse trabalho de formação de pastores no leste africano e agora na África Oriental. Muito obrigado, meu irmão. Mas eu gostaria de convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia junto comigo em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35. Lucas capítulo 24, do 13 ao 35. Abra sua Bíblia ou o seu smartphone. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele, Jesus, lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como lhes fora por eles reconhecidos no partir do pão. Vamos orar? Sim, Senhor, nós estamos juntos nesta noite, desejosos de ouvir a Tua voz. Tua palavra nos diz, Senhor, que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. A nossa oração é para que o mesmo Espírito que inspirou estas palavras seja agora o Espírito que guie nosso entendimento sobre estas palavras. Fale conosco em nosso coração, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para nós começarmos. Você já se decepcionou com Deus? Em algum momento da sua vida, em alguma etapa do seu relacionamento com Deus, você já se decepcionou com Ele? Algo que você muito esperava que o Senhor fizesse e Ele não fez? Algo que você gostaria, lá no fundo do seu coração, e você não teve o seu desejo atendido? Uma doença que você esperava que no fundo ou no fim de todo um processo fosse curada? Uma pessoa que não viesse a falecer e faleceu? Um filho ou uma filha, um neto ou uma neta que está fora da igreja e você gostaria que estivesse aqui? Já se decepcionou com Deus? Lembro de um senhor que tinha muito desejo de vender uma propriedade. E ele veio conversar comigo perguntando: é da vontade de Deus que eu venda? Principalmente naquela época da pandemia, né? Os comerciantes e outros não sabiam bem o que faziam. Vende, não vende? O que devo eu fazer? É da vontade de Deus ou não é? O que você responderia? Eu engoli seco. Como é que eu vou saber se é da vontade de Deus que você venda ou não venda? Deus te deu inteligência, Deus te deu raciocínio, Deus te deu experiência. Você agora tem que avaliar tudo isso em oração e tomar a sua decisão, porque no final das contas é a sua responsabilidade decidir por aquilo que o Senhor lhe deu condições de adquirir ou de vender. A pessoa ficou meio brava comigo, eu fui embora, mas não ficou muito feliz não, porque ela desejava que eu dissesse sim, vende, ou não vende. Às vezes nós temos essas expectativas, não é? Estamos dizendo: e aí, devo eu namorar ou não devo namorar? Ela orou, Elisa? Se não orou, já cancela o namoro agora.
desculpa aí, né? Mas o que devemos nós fazer quando nós temos essa expectativa de Deus responder algo e Deus não responde? Ou uma expectativa de Deus fazer algo e Deus não faz? Eu penso que era exatamente esse o caso aqui com esses dois discípulos. Eles conviveram 3 anos com Jesus. Por 3 anos eles abandonaram tudo, deixaram o seu trabalho, deixaram a sua casa, e eles foram exclusivamente servir a Jesus. Eles ouviram o que Jesus disse, eles aprenderam o que Jesus ensinou, mas eles tinham uma expectativa pessoal. Eles disseram: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Sabe o que isso significa? Israel era uma província de Roma, e Roma cobrava impostos de Israel, de tal forma que se eles não pagassem, eles eram açoitados. Se eles não pagassem, eles eram presos. Se eles não pagassem, havia sofrimento. Se eles não pagassem, as filhas podiam serem tomadas. Se eles não pagassem, haveria consequência. E quando eles viram Jesus e ouviram Jesus, eles pensaram: este homem, ele é diferente dos outros mestres. Se ele está vindo até aqui, ele está vindo com o poder de Deus para nos libertar do império de Roma. Ele pode ser um grande general, e como tal, ele vai nos libertar, nós vamos ser livres. O dinheiro que eu ganho finalmente vai ficar no meu bolso. Jesus havia dito para eles: o meu reino não é deste mundo. Mas eles não ouviram, porque quando você tem uma expectativa muito grande, tudo que te avisam entra por um ouvido e sai pelo outro, não é? Eles não entenderam. O que eles entenderam foi: olha, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplicou e alimentou quantas pessoas mesmo? Quantas? 5.000 homens. Mas ainda havia as mulheres, as crianças e os não contados. Se ele é capaz de multiplicar comida e alimentar tanta gente, ele é capaz de alimentar um exército. Aliás, nós o vimos quando ele disse: Lázaro, vem para fora. Se ele é capaz de ressuscitar mortos, mesmo quando nós cairmos em batalha, ele nos traz a vida. Nós o vimos curar cegos, nós o vimos curar aleijados. Se ele tem poder para fazer isso, a nossa vitória é certa. E eles acompanharam Jesus, e eles seguiram a Jesus, e eles esperavam que Jesus fosse reunir o exército, até que de repente Jesus diz: está chegando a minha hora, vem orar comigo. E eles veem o traidor se aproximando, eles veem o soldado se aproximando. Pedro então pensa: é hoje. Eu gostei da vaquinha, aquela vaquinha lá. É hoje, vamos enfrentá-los. E ele vai para cima e vai com a espada na orelha do soldado. E Jesus diz: não, quem com a espada fere, com a espada será ferido. E ele cura a orelha daquele centurião, aquele soldado. Jesus se entrega. Eles fogem, eles não entendem. Jesus é esbofeteado, ele é açoitado, ele é torturado, ele é crucificado e ele foi enterrado. Não seria ele o homem que libertaria Israel? Eu abri mão de 3 anos da minha vida para seguir esse homem. Sexta eu o vi ser sacrificado e enterrado. Sábado nada aconteceu. No domingo pela manhã, eles saem de Jerusalém. Cleopas e um outro, cujo nome é
Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Como é que é o nome do segundo? Calma que muita gente falando, eu não entendo. Você poderia ter dito, a Bíblia não diz, de fato não diz mesmo. É por isso que alguns antigos, os primeiros intérpretes desse texto, vai dizer que talvez era o próprio Lucas, o escritor do Evangelho. Ele se oculta aqui, porque ele conta com tantos detalhes, que só se ele estivesse lá para saber. Nós não sabemos de fato quem é. O fato é, eles esperaram até domingo e deixaram Jerusalém. Saíram pela manhã cedo e foram caminhando. Diz o texto que o mesmo Jesus que havia ressuscitado e aparecido a Maria Madalena. Gostei da leitura, cadê meu irmão? Quando você fez lá no capítulo 24, versículos 5 e 6. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Este Jesus que havia ressuscitado estava agora caminhando ao lado desses dois que saíram de Jerusalém em direção a Emaús. Quando eles olharam aquele forasteiro caminhando ao lado, eles não o reconheceram. O texto diz: os seus olhos, porém, estavam como que os impedindo de o reconhecer, e eles pararam de tristeza. Tristeza nos impede de ver a vida como ela é. Aliás, tristeza nos impede de ver a graça de Deus agindo conosco, agindo em nós. Jesus aparece ao lado deles e eles não o reconhecem. Tão tristes, tão incrédulos, porque no fundo, irmãos, tristeza é fruto de incredulidade. Mas eu vou mostrar isso para vocês de uma outra forma. Tristeza é aquela coisa que bate no nosso coração quando a gente fala assim: cara, você viu que dia hoje? Que dia bonito, que sol quente. A pessoa triste é capaz de olhar para aquele sol maravilhoso e dizer: mais um dia que eu vou suar até não querer mais. Ela não consegue olhar para aquilo que é bênção sobre ela. Aí fecha o tempo, no final da tarde começa a chover, e ela poderia pensar: puxa, a brisa chegou, trânsito para chegar em casa, porque agora tudo fecha, ninguém anda, essa chuva só atrapalha. Não é assim? Quando uma pessoa está triste, nada está bom. A comida ensucia, o barulho, não importa se é de quem ela ama, mas é tanta gente em volta que ela só gostaria de estar só. Agora, a razão pela qual eles estavam tristes era por causa da incredulidade, porque eles eram incapazes de crer que Jesus ressuscitaria. Seria você incapaz de crer que Jesus pode intervir? Seria você, talvez, tão amarrado em suas convicções que você é incapaz de crer que, agindo Deus, quem impedirá? Vocês estão acordados ainda? Preciso saber. Lá na África eu posso pregar por 4 horas. A senhorinha ali falou que eu posso pregar quanto tempo quiser. Então assim, prepara aí. Desculpa, eu tenho que ficar enquadrado aqui, né? Mas veja, esses discípulos estavam incrédulos e tristes, e eles olham para Jesus e eles respondem a Jesus. Jesus começa dizendo: boa tarde, boa tarde. Que cara é essa de vocês? Está tudo bem? Eles param, eles olham. Só o senhor não sabe o que está acontecendo? E o que é que estava acontecendo? O que aconteceu em Jerusalém? A Jesus, um homem, varão profeta. Opa, isso diz muito para a gente. Profeta, poderoso em obras e palavras. Veja que eles caminharam 3 anos com Jesus e eles foram incapazes de saber que Jesus é Deus. Eles apresentam Jesus como um homem.
usado por Deus, um profeta, uma incredulidade resultada da falta da compreensão de quem Jesus é. Varão profeta, poderoso em obras, em palavras, e de como os principais sacerdotes o aprisionaram e o condenaram à morte. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas ele morreu e já é este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade que as mulheres, daquelas que conosco estavam, foram até lá, viram o túmulo, e nós até pensávamos que alguma coisa aconteceu, nós fomos até lá, mas chegando lá, não vimos nada, viemos embora. Elas disseram que tiveram uma visão de anjos, como se anjos disseram, ele está vivo, mas nós fomos até lá, verificamos a exatidão, e não vimos nada. Notem que Jesus começa ouvindo essa reclamação dos dois. Uma reclamação que começa no versículo 18 e que só termina no final do versículo 24. Ou seja, por 6 versículos no nosso texto, esses homens falaram. A pergunta é: Jesus não sabia o que tinha acontecido? Sabia? Se sabia, por que pergunta? Sabia ou não sabia? Se eu digo lá no fundo. Sabia. Agora, se sabia, por que pergunta? Porque o maior interesse de Deus não é que a gente conte para Ele alguma novidade que Ele não saiba. O interesse de Deus é de ouvir você, é de conviver com você. É por isso que Ele ensina que quando você tem algo a contar para Ele, entra no seu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e fala com o teu pai. E o teu pai que te vê em secreto, Ele te ouvirá. Linda o teatro que nós vimos, não é? Porque no final das contas é um rei convidando você e eu a vivermos um relacionamento com Ele, a conversarmos com Ele, a colocarmos diante dele aquilo que nos aflige. O que é que perturba o teu coração? O que é que te faz perder a sua noite de sono quando ninguém vê? O que é que te aflige na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa? É a faculdade do teu filho? É a presença de alguém que você não vê? É a doença de alguém que você conhece? O que é que te perturba na alma? A pergunta que Jesus faz é: quais são os acontecimentos que te perturbam? Não que Ele não saiba, mas Ele quer ouvir de você, porque isso vai trazer alívio no seu coração. Meu fardo é leve, disse Jesus. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei, disse Jesus. Só que depois que eles colocam para fora tudo que eles sentem, Jesus ouve. E Jesus pensa: honestos, gente louca. Por que louco, Senhor Jesus? Porque eles são tardos de coração, ou demora para acreditar nas coisas que precisavam acontecer. Veja, vocês conhecem o Antigo Testamento, conviveram comigo, aprenderam a palavra, e parece que não aplicaram nada do que vocês sabem à vida de vocês. Não convinha que Cristo padecesse antes de que Ele entrasse na glória? E aí agora Jesus vai corrigir a visão dos discípulos dele. O problema? Incredulidade, tristeza no coração. Tristeza essa que os impedia de o reconhecer. Mas agora Jesus vai corrigir. E sabe como é que Jesus corrige? Pregando. Começando nos profetas. E expunha-lhes o que a seu respeito dizia nas Escrituras. Se você quer viver melhor,
Você precisa conhecer a palavra e aplicar a palavra à sua vida. Muito do que você sofre, seja os sentimentos que você tem, sabe aquela angústia que bate, sabe aquele frio na barriga que passa, aquela dor na alma que nós temos, você conhece? Aquilo que lhe impede de dormir muitas vezes, sabe esses sentimentos todos, eles são frutos de uma raiz que no fundo só vai frutificar decentemente quando você enxertar a palavra de Deus nela. Se você não colocar a palavra de Deus na sua vida e aprender a ouvir a voz do seu Senhor, você estará tão perdido quanto esses dois discípulos. Você ora todos os dias? Excelente, se você disse sim. Mas você precisa ler a palavra todos os dias, ouvir sermões todos os dias, procurar todos os dias se nutrir e aplicar esta palavra ao seu coração. Eles ouviram, e o que mudou? Nada. Caminharam, estava chegando por volta das 6 horas da tarde, chegamos a Emaús, a cidade onde nós estávamos em destino. Jesus disse: bom, foi um prazer conhecê-los, Deus abençoe, vou seguir o meu caminho. Eles: rapaz, espera aí, 1 minuto, já é noite, o dia já declina, é tarde, perigoso para você. Ninguém viaja de noite, porque afinal de contas você está sujeito aos perigos, pode ser assaltado, pode pisar numa cobra. Lembra quando Paulo pisa na cobra? Pois é, podia acontecer com você, você pode cair num buraco, você não tem animal nenhum. Calma, entre, coma conosco. Jesus disse: tá bem. Eles organizam a casa, colocam a mesa na época era uma mesa baixinha, não havia bancos. Eles vão para trás da mesa, os pés ficam de lado, porque afinal de contas vem alguém para dar aquela limpada no pé que está um dia inteiro caminhando, sabe como é que é? Polir ali, pezinho do ombro, servem o pão, servem o vinho. Ele pega o pão, ele puxa o pão, ele parte o pão. Aqueles dois que estavam conversando, quando eles o veem pegando o pão, eu já vi alguém pegar o pão desse jeito. E quando ele parte o pão, desculpa aí. Essas coisas sempre acontecem comigo. Eu não sei o que acontece. Olha, perdoe-me mesmo. Não, perdoe-me só a mim mesmo. Perdoe-me mesmo. Eles olharam. Eu já vi. É ele. É ele. E quando eles tiram os olhos um do outro e retornam para o meio, o centro da cena, Jesus desapareceu. Era ele o tempo todo conosco. Por acaso não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele não nos expunha as Escrituras? Era ele, nós o vimos o tempo todo ao nosso lado. Ele tinha dito, não é? Eis que estou convosco todos os dias, eu nunca, jamais os abandonarei. Por que pensaram vocês que eu os deixaria? Era ele. Eu acho lindo isso no texto, porque diz que os olhos estavam impedidos de o reconhecer. Mas no momento da mensagem, sabe aquela voz que fala ao nosso coração? Eu acho que você já deve ter passado por isso. Sabe aquele exato momento que você está ouvindo algo e você pensa: isso é para mim. Sabe? A voz no coração, ninguém falou nada no seu nome, ninguém te chamou pelo nome,
mas você sabe, é para mim. Não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos falava? E diz o texto, irmãos, que na mesma hora eles se levantam e eles decidem retornar a Jerusalém. Onde que eles estavam mesmo? Onde? Emaús. Da onde eles vieram? Jerusalém. Qual a distância de Jerusalém para Emaús? 60 estádios, que equivale entre 10 e 12 quilômetros, uma média de 11 quilômetros mais ou menos. Eles saíram de manhã, foram até 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, para evitar os transtornos, os perigos das estradas. Chegaram em casa, prepararam a comida, foram comer, presumo eu, por volta de 8, 9 da noite. Mas no momento em que o viram, eles se levantam, terminam de jantar. O que é que diz o texto? Eles terminaram de jantar? Sim ou não? Não, eles largaram a comida pronta, e na mesma hora, eles se levantam, e eles se dirigem a Jerusalém, dispostos a viajarem à noite, dispostos a caminharem 11 quilômetros de novo, dispostos a sofrerem todos os infortúnios, ou as peripécias necessárias da viagem, simplesmente para encontrar os seus irmãos e dizer: Jesus Cristo está vivo e Ele ressuscitou. Sabe o que faz o missionário sair do Brasil e ir morar no meio da África? A notícia de que Jesus está vivo e Ele ressuscitou. Sabe o que move o seu coração a vir para uma igreja num domingo à noite e a passar 3 horas aqui? É a convicção de que Ele está vivo, de que Ele ressuscitou. Porque se o Senhor Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas se Ele ressuscitou, se Ele foi o primeiro, a mensagem que o Senhor pregou foi confirmada nele. Ele morreu, e por morrer, fica claro que Ele era homem como você e eu somos. Mas porque Ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, as trevas não pôde aprisioná-lo. A perfeição dele pagou o seu preço. Não sei se você sabe, mas Jesus viveu a vida perfeita que você e eu deveríamos viver e não conseguimos. E Jesus morreu de maneira perfeita para pagar o preço do seu e do meu pecado, que desde Adão recebemos. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pegou toda a justiça dele e colocou sobre você e sobre mim. E Ele retirou toda a nossa injustiça e colocou sobre Ele. Ele trocou de lugar comigo e com você, para que todo aquele que olhar para Ele, como no passado olharam para aquela serpente de bronze, e creram que por meio dela viria a cura da doença para o povo, aquele que olhar para Jesus e crer nele, receberá o perdão dos seus pecados. A morte não pôde detê-lo, e Ele ressuscitou. Aquela noite, eles vão chegar pela manhã, diz o texto, e eles vão contar: nós vimos o Senhor, Ele esteve conosco. Você tem essa convicção? Você já sentiu a presença dele ao lado de você? Seja naquela oração, no seu quarto em secreto, no momento da palavra. Sabe, aquele momento em que você fecha os seus olhos e é como se houvesse alguém, você sente alguém do seu lado e você abre o olho. Não vê ninguém, mas você sabe, você não está só. Já passou por isso? Se não, eu quero orar com você. Porque existem experiências que nós temos com Deus que só nós mesmos podemos ter. E isso
não está registrado nas Escrituras, e é por isso que a gente não faz das nossas experiências a regra da nossa vida, porque as Escrituras são as nossas regras, ou a maneira como nós somos educados na palavra. Mas nós sabemos bem, ou pelo menos podemos saber o que é ser uma ovelha do bom pastor, e poder dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Poder dizer: Ele é o pão que me alimenta, é a água que faz jorrar em mim a fonte de água viva. Ele, sim, Ele é o bom pastor. Aliás, a porta pela qual eu devo passar. Ele, o caminho, a verdade e a vida, sem o qual nós, sem Ele, não iríamos até Deus. A ressurreição e a vida, aquele que foi o primeiro, para que nós continuássemos o trajeto. Nele seremos ressuscitados, o que significa que esse corpo meu, pecador como é, cheio de mazela, dor no joelho, dor nas costas, um dia será completamente restaurado, e por causa dele habitaremos com ele na eternidade para sempre. Vamos orar? Sim, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e reconhecemos ouvir dela a Tua voz. Nós não somos dignos, Senhor. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nossa vida é passageira, nossas limitações são constantes, nosso coração por vezes incrédulo, nossos sentimentos nos traem. Senhor, nós somos como aqueles discípulos que afirmamos crer, mas por vezes precisamos pedir: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Uma brisa passageira, um coração volátil, por vezes crê, por vezes não, por vezes se compromete, por vezes solta tudo e se distancia. Mas a tua mão, diz lá em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o teu ouvido para que não possa nos ouvir. É por isso e nesta convicção que nós nos aproximamos do teu trono de graça, por mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a oferta no nosso lugar e é hoje o sacerdote que nos apresenta de maneira perfeita nele, não porque a gente seja perfeito, mas porque ele foi por nós. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Louvado seja o teu nome, porque o teu Filho vive, nele nós temos a ressurreição e a vida. Ele, a palavra encarnada, é quem transforma nosso coração, Senhor, e nos aperfeiçoa a tua imagem. E nós louvamos por esta noite, por essa oportunidade de estarmos juntos. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. O Senhor os conhece. O Senhor sabe o que lhes perturba à noite quando ninguém vê. O Senhor conhece a dor, o sofrimento deles. Senhor, ampara-os em nome de Jesus. Tu podes, nós não. Ó Deus, visita-os quando ninguém estiver por perto. Ampara-os nas suas fragilidades. Guarda-os quando o seu coração duvidar. Ajuda-os a perseverar até a morte, para que eles tenham seus nomes no livro da vida, para que eles sejam fiéis até o fim. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.